bem? Bom domingo para todos nós, é isso? Amanhã de domingo a Luzia amanhece mais animada para o nosso papo de intimidade, não é? Hoje não é dia de aula do meu violão não, sabe? Mas eu resolvi hoje começarmos o nosso papo. Tô aqui aprendendo as notas, não sei tocar nada ainda. Essa idade, querendo aprender a tocar também, né? Mas nunca é tarde, né, gente? Pra gente poder aprender as coisas boas. Sempre quis tocar, sempre quis fazer música, né? Agora eu tô aqui, dedilhando as canções. Mas eu resolvi começar hoje o nosso papo de intimidade, sabe? Com esse violão na mão, por causa do nosso ditado popular de hoje. Hoje eu li pela manhã lá na minha cama, que eu sempre faço, né? A leitura habitual. E a mensagem de hoje, que está aqui no livro do meu netinho, né? O Provérbios de Luz, do Ellerson, psicografado pelo Espírito Fritz Schein. A mensagem: feridas da alma. Quantas feridas a gente tem dentro da nossa alma, não é, gente? Trazemos tantas dores, tantos sofrimentos que às vezes não foram curados por dentro, né? E ele deu esse título, benfeitor espiritual, para poder comentar sobre o ditado popular: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Meus netinhos, na nossa vida nós precisamos muito valorizar o nosso corpo, não é? O corpo é a indumentária do nosso espírito, né? É a nossa morada. Deus nos dá essa oportunidade para que nós possamos reencarnar, fazer a nossa viagem aqui na Terra, aperfeiçoando a cada dia, iluminando, né, o nosso coração. Mas é preciso e necessário, não é? Cuidar do nosso corpo. É um dever enquanto nós estamos encarnados aqui na Terra. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente fica exacerbado, né? Cuida, mas cuida demais. E aí vai para os exageros. Pessoas assim que são aficionadas, né? Essa questão de aparência. Hoje em dia, com a sociedade do jeito que tá, né? Essa valorização, esse culto ao corpo. As pessoas às vezes perdem a noção, não é, gente? A pessoa já é magra, olha no espelho e acha que tá gorda. O Luzia já perdeu os contornos, né, do corpo. Quando era mais jovem, tinha o corpo esbelto, muito bonita, né? Hoje a gente vai ficando redondinha, né? Vai comendo mais, o organismo já não faz mais aquelas mesmas funções de antigamente, né? Esqueci até o nome que fala, os médicos falam, tem uma coisa, né? O metabolismo. O metabolismo diminui, né? E nós mulheres ainda é pior, né, gente? Porque homem perde mais fácil o peso, né? Mulher não, é uma coisa para poder perder. Então, o que acontece? A mídia, de uma forma geral, né, cultua essa questão do corpo. Então a pessoa, ela fica assim, sempre insatisfeita com seu corpo. Recorre, então, muitas vezes a cirurgias plásticas. Fica muitas vezes na academia horas e horas. Tem gente que vai de manhã cedo e perde horário, né? Já vai ficando. Sai lá suadinho, tudo molhado, né? Perdendo as calorias para poder manter o corpo esbelto. Então, é preciso nós termos, assim, o meio termo, né, gente? O caminho do meio. Porque senão a gente tem um corpo muito bonito, mas tem outras questões que nós não estamos dando atenção, que
que são as questões do espírito. E é justamente sobre isso que o ditado popular fala. Por fora, uma bela viola, um corpo lindo de viver, mas por dentro, pão bolorento. Por dentro, trazemos as nossas imperfeições, trazemos os nossos vícios, não é? Quantas vezes nós vemos, né, como que se fala aqui na Terra, verdadeiras beldades, masculinas e femininas, parecem deuses, de uma belezura só. Vó Luzia às vezes fica vendo na televisão, né, esses artistas, esses modelos. Nossa, mas como que sabe ser bonita, né, gente? E é muito bonito ver o bonito, não é? É muito bom. Mas precisa também ter, gente, conteúdo, não é? Se uma pessoa é muito bonita, ela abre a boca, todo mundo sai correndo, né? Porque não sabe nem conversar direito, não sabe expor aquilo que pensa, às vezes de maneira negativa, vivencia a sua vida, traz isso para as pessoas que estão ao seu entorno. Então, o mais importante, gente, é a beleza interior que o indivíduo traz. Porque se a pessoa às vezes não tem uma aparência muito bonita, porque na verdade beleza é muito relativo, né, gente? O que é belo para mim, para você pode não ser, o que é bonito para você, para mim às vezes não é. Então beleza é muito relativo. Mas às vezes a pessoa ela não tem o estereótipo, estereótipo que a sociedade ditou, mas ela traz assim harmonia, ela traz uma paz, uma coisa dentro do nosso coração, gente, que a gente não sabe nem explicar direito. Olha, eu não vou falar mal não, viu? Eu adoro, eu sou apaixonada por ele, no bom sentido, né? Foi um exemplo, deixou para nós a mensagem assim tão profunda do amor, né? Mas o Chico Xavier, por exemplo, eu não vou falar porque ele mesmo falava, né, gente, quando estava encarnado, ele não tinha nenhuma beleza física, né? Até falava que usava peruca para diminuir, né, a feiura. Mas todas as pessoas, eu não conheci o Chico, morei na cidade dele, não conheci, mas as pessoas que conviviam com ele, que chegavam perto dele, eram tocados por aquela beleza interior, né? Aquela paz que envolvia o seu coração. Gente, vocês não sabem, vou contar. Na época de Jesus, olha para vocês verem, há 2000 anos atrás, o mestre já falava sobre isso. Em outras palavras, é claro, né? Vocês estão lembrados daquela passagem lá do Evangelho de Jesus com os doutores da lei? Que fala assim, sepulcros branqueados por fora e cheio de podridão por dentro. É a mesma coisa, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Sabe por que Jesus falou isso com os fariseus? Porque naquela época, sabe, gente, os fariseus, doutores da lei, saduceus, eles ficavam se olhando para o que as pessoas faziam e ficavam muito apegados às questões exteriores. A questão da pureza para eles era toda por fora. Tem até aquela questão, né, das mãos lavadas. Jesus muitas vezes não lavava as mãos e um dia alguém falou para ele assim, mas não lava as mãos para poder fazer as refeições quando entra na casa de alguém? É uma lei mosaica, né? Jesus diz que o que entra na boca do homem é o que o macula, não é o que macula, mas o que sai da boca dele, né? Até confundiu o ditado. Mas então, o que é isso, gente? Jesus não está falando para a gente não ter higiene, né? Higiene é importantíssimo, lavar a mão para poder fazer as refeições e sempre. Mas está nos mostrando a importância de nós podermos cultivar
as questões interiores. É tão curioso aqui em casa, né? Quando a gente começa a falar, os cachorros ficam latindo, gente, da vizinha. Mas não liga não, liga não. Importante é conteúdo, né, gente? Importante é a mensagem que a gente está refletindo. Mas o que eu quero falar com vocês, gente, que a assertiva do mestre, ela é muito propícia para a nossa análise do dia a dia, não é? Da importância de nós podermos buscar ter uma boa aparência, é claro, para se apresentar bem. A Luzia sempre gosta de estar bem apresentada. Fico sempre pensando assim, qual é a roupa que eu vou usar? Que roupa que eu vou pôr para poder fazer o papo de intimidade? Que é gostoso, não é? A gente tá bem vestida, se sentir bem, não é vestir para os outros não, é vestir para a gente, né? Ter o corpo que a gente, assim, tenta buscar ser como ideal, tudo isso é importante. A cirurgia plástica, tem até lá no Pinga Fogo, né? Que o Chico Xavier fala que ninguém é proibido se quiser fazer uma correção. Às vezes a pessoa tem um recurso financeiro, né? Está insatisfeita. Às vezes as mulheres gostam de colocar busto, né? Hoje é aquelas coisas que falam como que é que põe assim no rosto, é botox, né? Quer esticar a pele, não quer ficar enrugado e tudo mais. É um direito que a pessoa tem. Às vezes a pessoa faz tanta plástica, né, gente? Fica irreconhecível. Estica tanto que fica até assim diferente daquilo que todo mundo já conhece. E às vezes, gente, essa questão do culto do corpo pode transformar até em enfermidade. Tem esse negócio, como que chama? Bulimia, anorexia, não é? A pessoa se olha no espelho e acha que tá gorda. Tá magrinha, não tem nada, não tem onde tirar nem pôr. Mas acha que tá gorda, né? É enfermidade que precisa ser tratado. Nós temos, então, um tratamento, meus netinhos, que é muito importante. Esse tratamento que cura o bolor espiritual, que nos deixa bonito por dentro, que é a nossa transformação. Cuidado com o nosso espírito, a reflexão das nossas atitudes, daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, sempre pautando para o melhor, não é, gente? Para a gente poder realmente acender no nosso coração as qualidades e virtudes. E mais, o Evangelho de Jesus é esse bálsamo, né, para as nossas feridas. O Evangelho nos traz os direcionamentos para a nossa caminhada, para nós podermos fortalecer. Mas hoje eu fiquei pensando, desde manhã cedo, acordei e fiquei pensando que história que podia contar para poder falar sobre esse tema, né, gente, que é tão delicado, né? Às vezes a gente vai falar sobre alguma coisa, tem que tomar um cuidado para não ser julgamento. E não é isso, a proposta não é essa, não é julgar a ninguém. É nós podermos refletir realmente sobre a proposta do provérbio, trazendo para o nosso dia a dia. E essa história, quem contou, eu escutei lá numa palestra do Divaldo, Eu já falei para vocês, que eu adoro escutar as palestras dele, e palestra ensina muito para a gente, né? Então ele contou que no ano de 1945, né, a Terra está vivendo aquele momento muito difícil. Eu vivi isso, né, gente? A época da Segunda Guerra Mundial, quanta dor, quanto sofrimento, quantas famílias, né, puderam ter o coração marcado pela dor, né? De pessoas queridas que faleceram. Aqui no Brasil, muitos foram enviados para a guerra, né? E naquela época, em alguns estados brasileiros, teve assim, uma preparação mais em massa, sabe? Dos jovens, que se precisasse mandar mais, já estava tudo preparadinho. E lá em Salvador, né, na Bahia, e tinha muitos jovens que foram convocados e tudo mais, e eles foram enviados
para uma cidadezinha próxima, bem pequena, chamada Feira de Santana. Divaldo nasceu em Feira de Santana, né? E ele narra essa palestra, que nessa época ele era adolescente, né? Mas se lembra muito bem, que os jovens iam para poder se preparar para a guerra. E lá havia um tenente muito bonito, gente. Imagina que esse tenente, a vovó Luzia gosta, sabe que as fardas bonitas, fica tudo arrumado, bem engomadinha, tão bonito, né, gente? Você também gosta de ficar vendo? Homem bonito, né, assim, bem afeiçoado, enche os nossos olhos, né? E ele, assim, muito jovem, muito bonito, né? Em cima do seu cavalo, andando pelas ruas da cidade, arrancava suspiro, ai, ai. Arrancava suspiro das moças, das senhoras, dos homens e até das mulheres também casadas. A gente que já foi casada, hoje eu sou viúva, a gente que é casada, não tem problema, gente, olhar para um homem e achar bonito. É natural. A questão é quando começa a ter desejo, né? Começa a desequilibrar a mente. Mas o que aconteceu, gente, nessa história? Esse rapaz, aproveitando, né, que não morava lá na cidade, era da capital de Salvador. Aquela época, né? Eu sou de cidade interior também, quando falava alguém que era da capital, já enchia os olhos. Aí todo mundo ficava doidinho, né? Doidinho. Da capital, jovem da capital. Então muitas jovens foram se envolvendo com ele sexualmente, sabe, gente? E ele foi destruindo, né, muitos lares, muitos corações. Que a gente que é mulher tem sonho, né, tem ideal. Só sei, gente, que eu tinha o costume de passar numa rua e uma senhora casada ficava debruçada lá na janela olhando e suspirando por ele. E ele começou a flertar com ela, sabe? Começou então a ter com ela assim, aqueles flertes, né? Passava, ficava piscando para ela e tal. E de repente eles começaram a se envolver. E ela ficou simplesmente apaixonada por ele. De um jeito que ela foi aos poucos se afastando do marido e resolveu separar. Imagine isso na cidade interior, gente. Muito comentário, né, pela sua, todo mundo falava e tudo mais. Mas ela achava que era correspondida, gente, no sentimento. Mas ele não queria saber de nada, né? Ele queria aproveitar a vida. Muito jovem, muito bonito, né? Uma bela viola. Então, ele logo se separou dela, voltou para Salvador, não quis nem saber. E ela não suportou e buscou então o autoextermínio. Foi assim um escândalo na cidade, né? Aquela coisa toda. Ninguém nunca esqueceu esses fatos. E o tempo foi passando, gente, o tempo foi passando. Divaldo foi morar em Salvador, transformou-se, né, nesse baluarte do espiritismo, levando a mensagem para tudo enquanto é lugar. E o tempo passou. Passou, gente, 38 anos. Agora, o ano era 1982. Divaldo fundou lá em Salvador, no bairro Pau da Lima, uma instituição que se chama Mansão do Caminho, para atender os necessitados do bairro, da região, principalmente crianças. E então, o que aconteceu? Um dia eu estava lá fazendo a palestra, que tem um centro espírita lá dentro da instituição. Então, eu estava fazendo a palestra e duas jovens, no final, vieram procurar o Divaldo para poder conversar com ele. E elas falaram do sofrimento que estava passando o pai delas, que ele estava em um estado terminal de câncer, que ele estava assim até desfigurado, sabe? Por causa da enfermidade. Que para elas, melhor mesmo seria se ele se desencarnasse. Porque elas não estavam aguentando mais ver o sofrimento. Divaldo conversou muito com elas, esclareceu que o tempo é o tempo de Deus, que a gente não sabe, né, a necessidade de cada um. E conversou e tal. E elas insistiram para que ele pudesse, então, ir visitar o pai delas naquele mesmo dia. E o Divaldo, então, solicitamente foi visitar.
Quando ele chegou, era uma mansão, uma casa muito bonita, a senhora o recebeu e tudo mais, e levou no quarto onde estava o enfermo. Divaldo conta, são as palavras dele, viu gente? Que quando ele chegou na porta do quarto, tinha um odor desagradável que vinha lá de dentro, porque o enfermo realmente estava numa condição muito difícil. Utilizando os medicamentos, ele teve alergia, então as orelhas distenderam, a narina dele caiu, tapou a boca, precisava abrir um orifício para poder colocar o medicamento para alimentação, o corpo todo descamando, tinha feridas, e eram essas feridas que estavam exalando aquele mau cheiro. Paulo teve muita compaixão dele. Aproximou-se, olhou para ele, o enfermo com o olho arregalado olhava para Divaldo. Divaldo orou em favor dele. E à medida que ele estava ali fazendo as suas orações, Divaldo percebeu que conhecia aquele senhor que estava ali. Os anos tinham se dobrado, mas ele reconheceu. Então ele perguntou para a família se por acaso aquele senhor, ele havia ido para a Feira de Santana na época da Segunda Guerra Mundial. E a senhora logo aprontou, dizendo, ele foi tenente nessa época, agora é general. Então, Divaldo começou a compreender mais ou menos o que estava acontecendo. E ele, então, olhando para aquela situação, de repente, ele viu a figura do Dr. Bezerra de Menezes, espírito, que apareceu quando na Terra ele foi médico, chamado médico dos pobres, hoje é um grande trabalhador, né, do nosso movimento. Ele apareceu para o Divaldo, colocou a mão sobre a cabeça do orador baiano, e Divaldo teve uma visão espiritual. Ali no quarto, em torno da cama, haviam vários espíritos femininos que já haviam desencarnado, vinculados a ele, daquela época que ele fez tantas coisas. E entre esses espíritos estava a senhora que havia tirado a vida com as próprias mãos. E ela estava assim num estado também muito doentio, né? Ela estava desfigurada e ela dizia em alta voz, ele vai me pagar. Eu estou esperando ele do lado de cá. Ele vai me pagar por tudo que me fez. Imagina, gente, mais de 30 anos, né? Ela perseguindo ele naquela condição. E então, parecia assim, porque ele não falava, né, o senhor, mas parecia que também ele via que ele estava vivenciando aquela situação difícil. E o Divaldo, então, foi conversando mentalmente com aqueles espíritos, foi orando. A misericórdia divina é uma coisa extraordinária, né, gente? Não desampara a ninguém, nenhum de nós. Todos nós somos filhos de Deus e Ele sempre está nos amparando. Então, Divaldo foi vendo os benfeitores recolhendo aqueles espíritos. Ela foi a última, né, a ser retirada. Ela não perdoou, mas disse que ia meditar sobre a proposta que os espíritos estavam trazendo e tal. Então, quando os espíritos foram levados, o ambiente ficou até mais leve. Divaldo segurou nas mãos aquele senhor e disse para ele, não tenha medo, liberte-se, já chegou a sua hora, a espiritualidade te aguarda para um novo caminhar. E ele foi conversando, foi orando. Ficou a noite toda, gente, a noite toda lá. Caridade é uma coisa maravilhosa também, né? Ele ficou lá orando, leu uma página do Evangelho, pediu à família para se afastar, porque às vezes a família fica tudo em volta, segura às vezes também a pessoa, né? Fica naquele pensamento. Divaldo pediu para ele sair e ficar apenas uma filha, porque também Divaldo não ia ficar sozinho com doente, né? Então, ele foi conversando, a madrugada inteirinha. Quando amanheceu o dia, Divaldo viu o espírito dele se libertando e os benfeitores espirituais
acolhendo e levando ele para os hospitais do mundo espiritual. E o Dr. Bezerra de Menezes disse a Divaldo que depois que ele fizesse o tratamento conveniente, teria que recolher, é claro, os frutos da semeadura, mas a misericórdia divina tinha se apresentado para ele, ele já estava colhendo no eito da dor e do sofrimento, aquela enfermidade, né? Tudo aquilo que havia semeado. Então, meus netinhos, ele foi levado para o mundo espiritual e depois vai ser preparado para reencarnar. E, naturalmente, vai trazer algumas dificuldades na área sexual para poder valorizar a si mesmo, mas valorizar também, principalmente, aos outros. Então, a história de hoje, ela é um pouco triste, né, gente? Nos faz meditar, mas ela tem muito a ver com a propósito, não é? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Que nós possamos ser, então, uma bela viola, cuida bem do seu corpo, ser bonito, né? Nós mulheres, passa sua maquiagem, seu batom, põe uma roupa esbelta, não é? Os homens também, um homem perfumado, tão bonito, né? Barbeado, um homem bem vestido, vão cuidar do nosso corpo, ficar bonito, né? Mas vamos também prestar atenção com o nosso interior. Não adianta nada a gente ter um violão bonito desse, mas se a corda estiver desafinada, se por dentro estiver carunchado, que não vai sair um bom som, não é? Precisa estar preparado o instrumento para sair uma bela melodia, não é isso? Então deixa eu continuar aqui com meus acordes. Tô treinando, que depois chega o meu professor, aí não aprendi nada, né, gente? Eu deixo a lição da semana. E eu fico aqui treinando para quando eu chegar durante a semana e vier, eu possa estar mais preparada. Um bom domingo para vocês. Aproveita esse dia, né? Junto à sua família. Muito aprendizado. Paz e luz. E até domingo que vem, se Deus quiser. Feridas da alma. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. A história mitológica de Narciso, o deus que às margens de um lago se apaixonou pela própria beleza quando viu a sua imagem refletida nas águas calmas e claras, expressa um dos conflitos existenciais vivenciados pela criatura humana. O culto à beleza exterior, a superestima, ou seja, as atitudes narcísicas que vão além do simples cuidado necessário ao corpo físico. Cuidar da indumentária carnal é um dever do ser encarnado na Terra. Porém, a supervalorização do corpo é uma doença da alma. O culto às aparências exteriores é algo que tem sido valorizado nos últimos tempos. Padrões de estética em corpos estruturais e magérrimos foram estabelecidos pelos mitos e pela sociedade, fazendo com que pessoas amarguradas e deprimidas desenvolvam enfermidades e tenham sérios conflitos ou graves consequências na vida cotidiana. A anorexia, a bulimia ou doenças correlacionadas são exemplos do que pode engendrar a mente humana para si mesma de forma equivocada, com o fim de alcançar os padrões ditados por um modismo perturbador.
vê-se muitas vezes verdadeiras beldades, masculinas e femininas, caminharem pelas ruas da cidade ou nas passarelas da moda, trazendo graves conflitos existenciais. São indivíduos estereotipados pela massa atordoada. São modelos, atores e atrizes, bem como pessoas comuns da sociedade que recebem os aplausos do mundo, mas que são profundamente infelizes por não possuírem a beleza interior, aquela que vem da alma e resulta da maturidade do senso moral. À época de Jesus, os fariseus supervalorizavam a vivência exterior. Tinham olhos de lince para o comportamento alheio e vigiavam de forma pormenorizada as atitudes externas dos que estavam presentes no ambiente público ou religioso, como o hábito de lavar as mãos ou de vestir as indumentárias corretas para as cerimônias. Jesus, no entanto, em sua profunda sabedoria, referia-se a eles, considerados à época doutores da lei, sepulcros branqueados por fora e cheios de podridão por dentro. A assertiva do Mestre de Nazaré possui perfeita consonância com o provérbio popular: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Ao encarnar na terra, é de grande importância cuidar-se e buscar ter uma boa aparência, uma vida saudável, zelando pelo corpo. Mas isso não deve tornar-se um desequilíbrio, um cuidado exagerado em expressões até mesmo esdrúxulas, que chegam ao ponto de deformar o corpo com incisões cirúrgicas e outros procedimentos. Cuida-se do corpo e esquece-se da alma. As feridas da alma que devastam o ser precisam ser tratadas. A cura interior é aquela que transcende a experiência física, é a cura da alma, tratando do bolor espiritual que se encontra por dentro. Automaticamente as expressões físicas serão positivas. De que adianta uma bela viola se o interior do instrumento estiver carunchado, as cordas não estiverem bem esticadas? Naturalmente, o som não será agradável aos ouvidos. Deve o indivíduo buscar o cuidado com o corpo físico, mas nunca se esquecer do espírito, que levará consigo todas as conquistas amealhadas durante o processo reencarnatório. Que cada um entenda a necessidade do Evangelho como bálsamo para as feridas mais vivas, de modo a cicatrizá-las ou até mesmo curá-las na construção de uma vida melhor. Harmonia íntima sempre. Aqui estamos entre irmãos, para que vivamos paz e perdão. Segue tranquila na caminhada, nos encontramos